Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Venho a esta tribuna na noite de hoje iniciar o nosso discurso neste momento fazendo alusão ao programa da Rádio Comunitária hoje pela manhã, apresentado pelo radialista Felipe Andrade, aonde lá estava sendo entrevistado o nosso vice-prefeito, Carlos de Joca, mas de forma desavisada, um cidadão cujo nome eu não sei se é real ou ele é laranja de alguém, que se apresentava como Márcio, se dizendo morador do Tanquinho. Ora, Beto não tinha nada a ver com a entrevista de Carlos de Joca, mas ele lembrou-se de mim, minha gente. Ele dissera lá que eu, uma semana antes de se apresentar nesta casa a denúncia do vereador Zildo Barbosa, eu clamava aqui, no meu discurso, para o impeachment em cima do prefeito Fred Gadelha. É fácil tentar destruir a imagem das pessoas, minha gente. Se eu não estou em casa ouvindo o programa, estava lendo o jornal quando fui de surpresa pego pelo cidadão que fazia esse tipo de acusação. Eu de imediato liguei para o apresentador Felipe Andrade e ele abriu espaço e na mesma hora eu dizia ao cidadão que ele estava equivocado, que ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde foi, qual foi o terreiro. Ao mesmo tempo em que eu dizia que autorizava o mesmo a vir a esta casa, já que as sessões são gravadas, para pegar uma cópia do CD, né, daquilo que ele acusava o vereador Beto Gadelha de pedir o impeachment do prefeito Fred Gadelha. E aí a gente fica perplexo, porque tanta preocupação. Aliás, eu devo dizer que pelo fato, né, de ter aqui tido uma participação onde muita gente entendeu que estivéssemos fazendo a defesa da gestão atual, da pessoa do prefeito Fred Gadelha, e que por isso mesmo, né, muitas pessoas que aqui estavam naquela sessão e que me aplaudiram, né, que me elogiaram, né, e a gente não se encanta com essas coisas, a gente não se deixa levar pela emoção, porque a gente entende, minha gente, que quem entra na política, quem vai para a chuva é para se molhar. O político está sujeito, né, a ser vaiado, como também é ovacionado. Quando vem o reconhecimento, né, e que todo mundo aplaude por qualquer razão, aí o cidadão se acha embevecido, né, fica feliz porque está sendo reconhecido. Quando acontece o contrário, ele fica bicudo, fica insatisfeito, às vezes até faz gestos obscenos para as pessoas que o estão vaiando, e por aí vai, porque a vaia, minha gente, também é a forma de você aplaudir, só que de forma diferente. Você aplaude vaiando, externando que você não está gostando do discurso que o fulano está fazendo. Bom, isso posto, eu quero dizer que também aproveito a oportunidade para falar de forma sucinta, porque vamos falar sobre a denúncia do vereador Zildo mais adiante, quando for colocado na pauta para se votar, se a denúncia é acatada ou não por esta casa. Eu dizia aqui, né, diferentemente do que quiseram pregar contra mim hoje na rádio, que eu pedi o impeachment do prefeito, que fui contra há cerca de 2 meses, já repeti isso aqui, o que eu vou dizer agora, que dizia estar em curso um golpe contra a gestão do prefeito Fred Gadelha. Eu fiquei nisso nessa casa, e que eu não tolero e nem aceito, e nem concordo com golpe, porque eu já fui vítima de um golpe, perdi um mandato conquistado na luta, e não posso concordar que se toma o poder pelo poder, e sim pela conquista através do voto. Dizia que o conteúdo da denúncia era vazia,
que não tinha consistência que dará em pizza a apuração dessa investigação. Se é que esta casa irá concordar com a aprovação na fiscalização, ou seja, em buscar averiguar as denúncias feitas pelo vereador Zildo Barbosa. Entre tudo que foi relacionado na denúncia, aqui algumas delas o vereador Arnaldo já citou, e para não perder tempo, porque só são 15 minutos, eu devo dizer que entre todas elas tem uma que é interessante. E eu gostei, vereador Zildo Barbosa, porque Vossa Excelência, de forma inconsciente, trouxe a esta casa para dar conhecimento, minha gente, aquilo que Goiânia não sabe ainda, pelo menos vocês, na grande maioria, não sabem. Quando o vereador botou aqui para rechear a denúncia, é a queixa prestada pelo ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho, pelo processo de licitação, como alguém que se habilitava no fornecimento de combustível para a gestão atual. Me parece que isso já foi inclusive julgado, porque me disseram ontem, o vereador Arnaldo, que a Justiça já julgou a queixa prestada pelo ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho. E o que eu quero dizer com isso, e que não foi dado provimento à queixa do ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho. E o que eu quero levantar com isso é exatamente uma coisa que me remete a 15 anos atrás, do último governo desse cidadão Oswaldo Rabelo Filho, que tem tanto amor a esta cidade, que manifesta, né, saudosamente querer voltar a ser prefeito da cidade, morando em Miami mesmo assim. Pois bem, mas veio à luz do dia, né, a figura de um secretário do seu governo na época, de 97 a 2000, o senhor Oswaldo Vieira, que nada mais é do que o secretário de Planejamento, de Administração da gestão de Oswaldo Rabelo Filho, quando esta cidade dizia, preocupado com o assalto que era praticado naquele governo pelos dois irmãos secretários, o senhor Oswaldo Vieira e o senhor Zé Luiz, que também prestou serviço recentemente à quadrilha de Henrique Fenelon, o José Luiz, irmão de Oswaldo Vieira. Pois bem, minha gente, esse cidadão é sócio do então prefeito da época, Oswaldo Rabelo Filho, no posto que se propôs a fornecer combustível para a atual administração. Olha, essa cidade tomou conhecimento que o então prefeito da época chegou aqui quebrado, com um carro velho, o pneu não podia ver uma ponta de cigarro acesa que podia estourar o pneu. E ganhou a eleição. E saiu daqui, transformou o dinheiro da nossa cidade em gás. E hoje é dono de uma rede de posto. Então, queira ou não queira, foi um serviço prestado para dar conhecimento a todos vocês jovens, que muitos aqui nem se lembram que Oswaldo Rabelo Filho foi prefeito pela última vez de 97 a 2000. Aí, tem muita gente que se incomoda com a nossa participação nessa tribuna, porque dizem que a gente só critica, né, o prefeito que saiu, o quadrilheiro Henrique Fenelon. Mas tem que criticar, minha gente. Será que vocês hoje foram convidados para participarem da inauguração do Dona Benta 2? É o dinheiro de Goiânia que começa a aparecer mais ainda. Já houve aí a questão da clínica, onde o quadrilheiro, né, aplicou R$1.200.000 com o recurso do nosso município. Aí hoje inaugura-se um restaurante chique lá perto da rodoviária. Um restaurante chique, até primeiro andar, minha gente, que é do irmão do ex-prefeito, que antigamente, não muito antigamente, era empregado de uma lanchonete lá em Carpina, do posto de Albuquerque Pneus. Pois bem, esse cidadão abre a filial do restaurante Dona Benta, porque já tem um lá em Carpina. Vai acabar, vereador Arnaldo, transformando numa franquia. Vai fazer um nome, né, desse estado e nesse país, que vai acabar, entendeu, como um homem que vai vender franquia do restaurante Dona Benta. Então, minha gente, é preciso ter muito cuidado. Quando a gente diz isso aqui, a gente diz de forma documentada, como disse aqui
se preocupam comigo, né, querem me desqualificar, né, querem desfazer minha imagem, querem me comparar com bandido, com ladrão, tá certo? E a gente nunca foi nem será, né, para a tristeza de muitos que gostariam que eu estivesse na mesma vala comum daqueles que a gente denuncia aqui. Ficam dizendo que a gente não faz críticas aqui ao governo atual, e é o que nós temos feito desde o início da administração de Fred Gadelha. Agora, a gente faz de forma responsável, de forma coerente. Dizia aqui, no discurso da semana passada, que a denúncia do vereador teria que ser, sim, averiguada. Porque se fala que existe algum desvio, malversação na aplicação do dinheiro público Goiânia, então por que não fiscalizar? A gente não pode nem deve incorrer no mesmo erro que esta casa cometeu. Porque Goiânia afundou, e eu tenho dito aqui, desde que iniciou essa legislatura, que a gente tem batido sistematicamente que se tivesse havido um certo cuidado pelos legisladores da gestão passada, certamente que o Goianaprev não tinha ido à falência. Não se teria colocado uma dívida de 13 milhões e meio, entre tantas outras falcatruas, como eu tenho em mãos, que mostro aqui, os contratos lesivos aos interesses da população e do dinheiro público desta cidade, como o contrato de 1.080 pessoas, de servidores para votar nas eleições de 2008, de 800 para votar na eleição de 2010, de 280 para votar nas eleições municipais de 2012, de 4 milhões e 300 mil reais assaltado na folha de pagamento, e que tem muita gente graúda, né, por trás de toda essa safadeza que foi praticada pelo governo Henrique Fenelon, e que não teve o devido cuidado, né, quando esta casa acatou o parcelamento de 7 milhões e meio em 2009, minha gente, do Goianaprev. Nenhum vereador desta casa deu conhecimento à população de Goiânia sobre o não recolhimento do Goianaprev, que é direito daquilo que se desconta no salário do servidor, como também a participação, por obrigação, por lei, da patronal, que é o percentual pago pela prefeitura. Então, hoje, tem muita gente que joga o lixo para debaixo do tapete. E há de se convir que eu também tenho cobrado aqui no meu discurso que o prefeito, até agora, com 1 ano, 5 meses e 10 dias do seu governo, não prestou queixa sequer de um mal feito praticado pela quadrilha de Henrique Fenelon. Ao contrário até de vereador aqui, que já colocou isso como uma administração desonesta, né, que tinha, né, como disse o vereador Zildo Barbosa, né, um sistema de irrigação da bacia leiteira da prefeitura, aonde do governo de Henrique mamarra todo mundo. Aliás, eu aproveito o gancho porque eu soube, alguém que me dizia, sábado, houve um encontro de goianenses lá em Recife, no clube dos oficiais da Polícia Militar, que me convidaram e eu não fui. E uma dessas pessoas que lá esteve, chegou em Goiânia no domingo e disse, conversa comigo, ele dizia, Beto, teve um certo dia, num desses encontros dos goianenses lá no Círculo Militar, quando compareceu a figura do iminente prefeito Henrique Fenelon, que não quer ser ladrão sozinho. Ele dizia para mim, olha, tá vendo eu, como prefeito, quando fui, eu sustentava cerca de 200 pessoas por mês, que eu dava 300 reais a um, 400 a outro, 200 a um para pagar uma conta de luz, de telefone, aluguel de casa, comprar remédio, isso, aquilo, outro. Agora, porque eu fiz diferente, porque com Beto Gadelha, vê só, quando o sujeito quer ladrão e quer ser sozinho, Beto Gadelha, ele fez essa canalização só para ele. Não perca seu tempo, Henrique, de fazer esse tipo de comparação, porque você nunca viu um político honesto na sua vida. Você sempre viu esse que está aqui falando, Beto Gadelha, que não tem deslize na sua vida em qualquer aspecto, é bom que se diga.
Na minha vida não tem safadeza, seu Fenelon. Aí a gente é catucado, minha gente, a gente é provocado por essa gente vadia, que não tem o que dizer, aí começa a fazer comparação consigo mesmo, para dizer que ele sim é ladrão, mas que teve ladrão também. Agora ele nunca fez alusão, né, a outros prefeitos. Ele implica comigo, perde o tempo, porque quem construir uma história como nós construímos, quem tentar nos acusar e querer nos comparar com ele, vai perder o tempo, vai malhar em ferro frio e chover no molhado. Então, para finalizar, me chamavam ontem, quando cheguei nesta casa, o líder do governo, Fred. E eu já comentava ontem, né, que eu não ia contradizer, eu não ia, né, mudar o curso da história, porque eu sempre tive posição. Não obstante algumas pessoas também querer usar de mentira e às vezes até nesta casa buscar me desqualificar, me desconstruir na imagem como homem de posição, que sempre teve lado político, eu dizia que esta casa sim tem a obrigação, pelo menos o dever, obrigado não, porque ninguém é obrigado a nada, né, mas o dever, né, de averiguar aquilo que está denunciado. Fica a critério da consciência de cada um membro desta casa. Muito obrigado.